Eu converso com Francisco Almeida Prado Rocha de Siqueira, promotor de justiça da Vara de Família de São Paulo, sobre maioridade penal. Kiko, então estávamos falando, realmente não vai... O problema não diminui ou não desaparece se nós reduzirmos a maioridade penal. Mas o que fazer para diminuir a violência? O que fazer para, de alguma forma... Existem, assim, algumas coisas que necessitariam ser feitas. Por exemplo, pela lei atual brasileira, pela lei do Estatuto da Criança, uma pessoa, um jovem, que pratique um crime, por mais horroroso que seja, ele só vai cumprir a pena privativa de liberdade dele por 3 anos. E quando ele completar 21 anos, ele é automaticamente posto em liberdade. O que já é um absurdo, porque você não pode, só porque quando ele completou a maioridade, ele ser posto em liberdade. Claro. Há um projeto, encabeçado parece que o governador de São Paulo, no sentido de acabar com essa regra do Estatuto dos Menores, que diz que só cumpre 3 anos de prisão, não chama prisão, é internação, e que quando completa 21 anos tem que ser posto em liberdade. Existem algumas regras que podem ser mudadas para atenuar isso. Por exemplo, se um jovem de 14 anos faz um crime horroroso e os exames detectarem que ele é psiquiatricamente um indivíduo perigoso, ele tem que ficar preso pelo tempo necessário. Uhum. Se for a vida toda, a vida toda. Se ele não for uma pessoa que não pode mais viver em sociedade, que fique num hospital, numa casa... Sim, mas se ele é um menor, ficar preso, vamos dizer assim, numa casa, numa instituição, fazendo o quê? Sendo educado de que forma? Com que recurso? Esse é o problema. Por exemplo, esse exemplo é um exemplo hipotético, uma pessoa que não tivesse solução. Mas você vê, se você pegar a maioria dos casos, são jovens. Por que o jovem também, às vezes, vai para o crime? Porque falta muita coisa na nossa sociedade. Claro. Ele fica na rua onde tem o traficante, ele não tem uma escola em tempo integral, ele não aprende eu acho que assim, aquilo que eu falei no começo, que eu mudei a minha opinião. Quando eu era promotor do júri, era interessante, você queria escolher jurados que você achava que eram pessoas firmes, porque você queria os jurados que votariam a favor das punições graves, das penas graves. Então, às vezes você encontrava, você conversava, isso, aquilo, comigo é assim, eu vou pôr na cadeia. Quando ele sentava no banco de jurado e ele ia resolver a questão, muitas vezes ele dava uma pena leve. Eu falei, mas esse camarada não era o que era. Poxa. É assim, porque na hora que você é responsável por pôr alguém na cadeia, você tem uma visão diferente da pessoa que fala de fora. Por exemplo, eu acho que só quem frequentou, já foi visitar uma cadeia, um presídio, sabe o que é aquilo. Quer dizer, sabe, assim, de ver uma vista panorâmica só. Então, você imaginar que pôr um sujeito ali, junto com aqueles outros mais perigosos, e que vai soltá-lo daqui 3 anos, e o problema está resolvido, a questão é muito mais ampla. Claro, e normalmente não está resolvido. Ele está piorado, né? Piorado. Então, o sujeito sai sem emprego, sem qualificação, e o que ele vai fazer de novo? Ele tenta a vida, uma semana vai pedir um emprego, não consegue, depois ele volta à delinquência. Então, nós teríamos que, a sociedade como um todo, se preocupar com esse problema de uma forma mais... Porque se você imaginar o sofrimento que o crime traz, por exemplo, as pessoas que foram vítimas de violência, a família é um sofrimento ímpar. A minha família é vítima de um... indizível, a dor familiar. Com certeza. Por outro lado, os criminosos, as famílias criminosas também sofrem de ver um jovem de 20 anos preso nessas condições. E aparentemente, ninguém faz nada a respeito. Eu acho que essa discussão da redução da maioridade penal, posso estar enganado, é uma medida, é só para as pessoas fingirem que estão fazendo alguma coisa. Sim. E se ninguém, nós não estamos fazendo nada mesmo.
Todo mundo como? Os senhores não estão fazendo nada? Sim, mas, por exemplo, como no caso, minha irmã está numa cadeira de rodas e isso foi um divisor de águas na minha família depois que ela foi baleada, né? E aí eu penso assim, quer dizer, que nunca pegaram a pessoa que fez isso. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de pegar, e se fosse um menor, eu acho que nós teríamos vontade de que essa pessoa cumprisse um... Então, entendeu? mas eu concordo plenamente, mas cumprir, se for, por exemplo, se for um menor de idade, deveria cumprir num estabelecimento para menores de idade e pelo tempo necessário. Se, por exemplo, enquanto esse cidadão não se emendasse, ficaria preso. Ficaria lá na FEBEM, na Fundação Casa. Não pode haver essa, depois de 3 anos, solta automaticamente. Com certeza. Isso é um absurdo. Por que 3 anos? Quando faz 21 tem que estar lá na rua. Quer dizer, então é uma coisa... Porque, na verdade, acaba havendo mais, às vezes, direitos para quem... para eles, para os presos e para os detentos, do que para cidadãos fora, né? Com certeza. Na verdade, é assim, penas. 20 anos, o cara condenado a 50 anos. Mas daí você liga a televisão 3 anos depois, ele sujeito está solto. Então é assim, difícil. 50. Mas na verdade, como é não difícil, fez, então, eu acho que isso tudo devia ser revisto. É um ano. Não essa coisa fictícia. Porque você fica achando que não existe justiça. Exatamente. Eu acho que a sensação, a impunidade, essa sensação que todo mundo tem, que pode praticar um crime, que nada vai acontecer, que é a origem do problema. Vamos falar mais. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, a terapia ortomolecular pode ajudar no tratamento da depressão? Pode e ajuda muito esse tipo de tratamento. Inclusive, eu estou nessa área por causa disso. Eu convivi com uma síndrome do pânico durante anos. Eu até brinco que na época eu fui da água benta tarja preta. Esse ficou o slogan, né? Porque com a depressão, às vezes você faz exames, não aparece nada, exames assim laboratoriais, mas você chega até muitas vezes a sentir sintomas com isso. E eu falo que os oligoelementos, hoje ele tem um potencial que, embora ele seja usado no seu metabolismo para produzir uma reação bioquímica nas enzimas, o metabolismo começa a reagir por si só e o emocional também. Porque se você estiver reagindo bem, fortalecido nessa parte, você vai... É como se fosse aquela história... Eu dou o exemplo da flor, é o exemplo mais fácil que eu dou, que a flor feliz, aberta para a vida e fortalecida no seu terreno, ela enfrenta inclusive as tempestades. Muitas vezes as tempestades aqui eu represento como os próprios pensamentos das pessoas. Que muitas vezes a depressão não precisa ser só estar chorando num quarto escuro. Muitas vezes pode ser uma angústia, uma tristeza, uma melancolia, um desânimo, um medo, a apatia ou a insegurança. E se você estiver fortalecido, você começa a reagir e enfrentar de uma maneira muito mais fácil, de um ponto que você vai superar essas situações. Não que vá mudar os problemas do dia a dia, porque muitas vezes as pessoas entram em estados depressivos por situações que aconteceram, são por traumas emocionais, por choques emocionais, são situações que a pessoa conviveu e tem consciência, mas muitas vezes a pessoa não tem consciência. Às vezes do nada ela está tudo bem, daqui a pouco está tudo mal, e aquilo foi o primeiro dia para dali para frente virar uma etapa de momentos difíceis, com depressões que não importa se são angústias grandes, angústias pequenas, tristezonas ou tristezinhas, medinhos, medões ou pânicos, qualquer coisa que te jogue para baixo. E hoje o tratamento da terapia ortomolecular com os oligoelementos, também chamado de oligoterapia, tem o intuito e o objetivo de, em primeiro lugar, fazer um movimento de cima para baixo, jogando para fora. Tem uma mente equilibrada, um metabolismo equilibrado, fora é consequência. Viva bem como um todo. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.